Kátia, veja isso aqui, ó. PM e time. O cara perguntou para mim uma vez, por que o time da PM tem que ver com esse relógio? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é a macroconsciencialidade dentro da reeducaciologia, que é a qualidade ou nível de autocognição ou de consciencialidade coletiva, segundo o discernimento mental somático, a hiperacuidade consciencial, a holomaturidade e as prioridades evolutivas quanto à vida intra e extrafísica da média dos elementos constitutivos da coletividade. A qualidade da mentalidade coletiva, a autoconscientização coletiva, o primado da macroconsciencialidade, o organismo coletivo, o estado mental das pessoas, a condição psicológica da média da população, o movimento intelectual do país, o desenvolvimento intelectual do povão, a maneira comum de pensar e julgar as realidades, o conjunto de hábitos intelectuais e psíquicos de determinado grupo humano, o conjunto de manifestações de ordem mental característico da coletividade, o conjunto de opiniões e preconceitos comandando o pensamento de certo grupo social, a força do exemplarismo grupal. E aí vai, eu li só a metade aí do processo da fatologia. As pesquisas da macroconsciencialidade são mega focais no universo da sociologia, da conviviologia, da antropologia, da politicologia, da paradireitologia e da policonscienciologia. Você já perdeu, ou já percebeu, o alcance evolutivo das pesquisas da macroconsciencialidade? Já se dedicou algum tempo a estudar o assunto? Esse é o verbete 1183, 4 páginas, 40 logias e 6 máximos. Tá certo? Agora aqui nós temos umas perguntinhas. Que dica o professor poderia dar ao aluno da conscienciologia autodidata que está com o seu percentual de teática invertido por falta de contato com pessoas afins que possam estimular a pesquisa de forma prática e interativa? Primeira coisa, dá um jeito de ter o contato, né? Se você não pode ter um contato assim, pessoal, hoje tem internet. Entra na internet, olha como é que você faz, tem que se virar. Vamos ver o que dá. Saí de Foz para fazer mestrado. Estou chegando ao final do mesmo, porém os resultados não foram como eu planejava. Estou correndo sério risco de jubilamento por avaliações injustas causada por brigas e guerras de vaidade entre os professores. Devo continuar no curso e terminá-lo, visto que tenho poucas economias e não finalizá-lo, não terei uma qualificação melhor e emprego para retomar a minha moradia em Foz, com uma nova profissão, trabalhando a função de professor, ou se sair do curso, desvinculando dessa guerra de egos, evitando essa interprisão grupo kármica, provavelmente voltar para a cidade da minha família, pois meus recursos financeiros estão acabando, e assumir alguma função junto da firma de meu pai. Olha, aqui no caso é difícil de dar uma opinião para você, mas se eu estivesse no seu lugar, eu iria no curso até o fim. Eu posso morrer na guerra, mas sou um soldado que morre em pé, de pé. Eu quero saber o que vai acontecer. Você tem que lembrar o seguinte, todo curso de mestrado, doutorado, não é só guerra de egos, o negócio é uma guerra de nervo em cima de quem faz o curso. Agora, a maioria dá certo. Roda, 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 a pessoa perde o fôlego, vai, desmaia, entra em coma, depois ela renasce e recebe o diploma. Quase sempre é assim, a maioria desse jeito. E guerra de egos, isso faz parte do processo da academia hoje. Isso é uma das características da universidade atual. De modo que, se fosse no seu lugar, eu ficaria aí. Sabe por quê? Se você for embora e ficar com seu pai, você vai recriminar sua vida inteira, você mesmo e depois seu pai também. Você vai colocar a culpa nele, sendo que a culpa é sua.
Agora, fique e termine isso e mude o patamar. Fica firme. Vamos jogar energia nisso. Você vai conseguir alcançar o processo. Comecei a TENEPS essa semana e em todas as sessões sinto muita atuação no sexo chakra. Minha sexualidade sempre foi muito aguçada. Não acho que seja carência, pois tenho uma média de 3 relações por semana com única parceira. Também tenho atuação no fronto chakra e corono chakra. Pode me ajudar nesse entendimento, pois no manual não detalha a atuação desses chakras. Com relação aos nomes do grupo Karma Dessomados e outros que queira incluir na TENEPS, posso deixar em um papel na hora e local da TENEPS? Sim, pode deixar que nós vamos ver aí tudo que a gente puder para ajudar. Agora, ó, fronto chakra e corono chakra mexe com as energias mais do processo intelectual, mas você tem que pensar que tudo que diz respeito ao processo sexual é desencadeado pelo que a pessoa pensa, então tudo sai disso também. Agora, do caso aí seu, eles estão pegando você porque você começou a TENEPS agora. Quando começa a TENEPS, se há assediadores nas redondezas, ou nos arredores, a primeira coisa que eles veem é se pode mexer no sexo chakra da pessoa para poder perturbar e arranjar energia. Agora, ó, risca isso do mapa. Esqueça temporariamente que você é sexuado. Você agora vai ser assexuado para fazer o processo da TENEPS. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Isso é temporário. Isso aí é só nessa fase mais aguda. Existe relação entre o número de sincronicidades que acontece no dia a dia e o percentual da PROEX que está sendo cumprida? Depende. Se uma PROEX, por exemplo, ela for Max PROEX, uma PROEX maior, grande, ampla, coletiva, grupal, a situação pode ser que tenha muita sincronicidade, porque aí já há um interesse ou já estão dentro do processo de desenvolvimento muitas consciências simultaneamente. Você já pensou na possibilidade de criar uma faculdade de filosofia no CAEC ou do CAEC? Escuta, faz alguns anos uma pessoa chegou aqui e queria fazer a universidade aqui, e era tudo baseado no Ministério da Educação. E eu dei um contra peremptório no negócio, porque eu teria que seguir toda a tramitação daí, e eu acho a educação tudo errada. Tem que fazer uma reeducação, eu dei conta, todo mundo sabe disso. Lembra da turma? Esteve o homem, o chefe lá, o reitor da universidade, que era muito amigo do ministro da Educação, a mulher dele, mais 6 professores. E eu dei conta em tudo. E eles queriam, para fazer aqui, aquilo que eles tinham uma ideia na ocasião, de fazer uma universidade mais aberta. Eu falei assim, a universidade aberta nós já somos. Não tem novidade nenhuma nisso. Agora, o processo é que nós não vamos mudar o nível de nós falar uma coisa tudo na cara. Se a gente chegar lá, tem os inspetores, você tem que seguir tudo bonitinho do jeito que eles querem. Outra coisa, vai piorar a educação de todo mundo. Agora, amanhã, o ideal seria a gente fazer uma universidade aqui. Tem muita gente que já pensa isso. O que é engraçado é que essa manhã nós estivemos falando nisso com a equipe. Tinha alguém que estava lá embaixo hoje? Não, né? Não tem ninguém daquela turma aqui. A gente tocou nesse assunto hoje de manhã. Entende? Eu falei assim, ó, por enquanto não. Tem que deixar essas universidades se firmar para depois a gente ver o que dá. Porque nós temos professores para isso. O que interessa mais numa universidade, antes de mais nada, é professor adequado. E depois, as instalações. Depois é que vai ver o processo de aluno, que sempre vem se a escola é boa. Eu quero só lembrar para vocês que tem aí uma escola que foi feita por amigos nossos, que é uma empresa Consciência Lógica, que está dando exemplo para as outras escolas. Está um monte de gente saindo das outras escolas e indo para essa. Eu não vou falar porque isso aí é meio difícil. Mas todo mundo sabe disso. É um colégio que apareceu aí que está ao máximo. Que a turma está levando a coisa mais a sério, com mais equilíbrio. Está havendo um enxurrio de alunos em cima dele que eles não estão dando conta. Agora, o problema todo é esse. Se faz a coisa bem feita, de alta qualidade, tudo dá certo, vai ser bem sucedido, o êxito é matemático. Mas agora, do jeito que as coisas estão, não dá para mexer nisso por agora, não. Outra coisa, eu quero lembrar o seguinte,
Todas as nossas ICs e o próprio CAEC já é uma escola, isso aqui já é uma faculdade. Isso aqui é o que nós estamos estudando, o que é? Esse tertuliário é um centro de convenções, de debate, que a maioria das faculdades não tem. O total, por exemplo, de dicionários, enciclopédia que nós temos, a maioria das faculdades não tem no Brasil. Quer dizer, nós temos mais infraestrutura, outra coisa. Só que, pelas pontuações do CAEC, as coisas aqui da CCCI, tem mais de 100 professores. O que vocês querem? Com 600 pessoas que nós temos aqui, 100 professores, em cada 6, um é professor, no mínimo. Eu estou falando professor, a maioria de curso superior. E é por isso que a UNILA veio aqui e estava falando que para colocar os professores lá, né? Nós falamos, vamos ver o que dá, né? O problema é esse. Encontro para 37 dias do início da minha TENEPS. Poxa, um está uma semana, o outro está 37. Vocês já viram que agora esse negócio de TENEPS virou moda aqui, né? Baseado nas vivências e repercussões que vem experimentando nessa fase preparatória imediata, concluo que o que diferencia o processo de escagem inconsciente do processo de escagem consciente, sem percalços emocionais e parapsíquicos, pelo menos nesse estágio inicial, seria a vigilância incessante quanto à autoavaliação do estado de espírito e uma rápida e deliberada resposta de ortopensenização do óleo pensene pessoal e alheio. Pode comentar? Não há dúvida que é isso mesmo, mas olha, não tira suas conclusões tão precipitadas por enquanto não. 37 dias não diz nada. Para começar, esse período inicial, são mais 5 vezes isso aí, porque são 6 meses que a gente calcula, são 180 dias. Então vamos esperar mais um pouco, vai anotando as suas observações. Agora, o processo de escagem consciente e inconsciente, isso faz parte da vida, todo mundo passa por isso, ou todo mundo está vivenciando isso. A maioria absoluta é isca inconsciente, ou seja, esponjões. Esponjões e esponjonas, é o que tem mais na face da Terra atualmente. Agora, o que é duro é o seguinte, é que vem as consréus, vêm da baratosfera, elas renascem, e umas são esponjões entre si, e são assediadoras entre si. Isso tudo nós estamos vendo por aqui, a coisa está mais, vamos dizer assim, incrementada ultimamente nesse setor. Você quer falar alguma coisa hoje, não? Ninguém quer falar nada sobre a macroconsciência? Então é você, mano. Né? Na página 11? Ela é D'Artagnan? É. São os 3 mosqueteiros e D'Artagnan. Ela entrou como D'Artagnan. É. Valdo, página 11, ciclologia. O primeiro, o ciclo interminável das captações historiográficas. Tem relação o ciclo interminável das captações historiográficas. O caso todo é o seguinte, tudo na vida nossa é um processo da história. Agora, o pior da história é que a história que o povo conta são histórias fajutas e falsas. Tem muita falácia. Uma das áreas mais sérias que existe dos registros da intelectualidade humana, onde tem mais falsidade, é a história. Por quê? Quem viveu alguma coisa conta um conto. Quem conta um conto aumenta sempre um ponto. Então fica aqui tudo perturbado. Agora, a parte historiógrafa, portanto, ela é importantíssima e ela atinge todo mundo. O problema nosso é estudar isso o tempo todo. Nós temos, por exemplo, o laboratório das retrocognições. Aquilo é um processo da história. Agora, o que eu sempre recomendo é quando a pessoa começa a se interessar por alguma linha desses assuntos, que ela estude mais os livros de história para se atualizar, ver como é que está a situação. Eu penso que, dentro da literatura em geral, os processos da historiografia é uma das literaturas mais vastas, copiosas, mais enriquecidas que tem. Por quê? Porque todo mundo que foi do feudalismo, que foi da monarquia, quer manter isso aceso, não quer perder. Agora, ninguém lembra que eles eram escravocratas. Ninguém lembra que eles eram, você está entendendo, terríveis. Então, isso aí é muito importante que as pessoas lembrem. Eu penso o seguinte,
Quem passou pelo curso intermissivo se interessa mais pela historiografia hoje. Isso é uma regra, é para todo mundo. E os historiadores, eles têm um processo de antepassado de si mesmo, que é assim notório, claríssimo, né, Valdo? Os grandes historiadores, Não, e outra Gilles coisa, Michelin às e vezes tantos eles têm um outros. cotoveloma enorme, ficam se defendendo dentro de certas coisas. O negócio é terrível. Agora, tem gente que escreve muito bem. Igual esse camarada aqui, ó, o Claude Ribet. Esse cara escreve muito bem, mas agora ele escreve tudo tirando as lascas de todo mundo em matéria de monarquia, da escravatura, nesse livro aqui, e do Napoleão. O livro é muito bem escrito. Agora, ele usa toda a terminologia, sabe, francesa de espicaçar. Você sabe, né? A técnica francesa, tipo parisiense. Tipicamente parisiense. Agora, ó, parece que ele saiu do Deflore. Ele. É aquela conversa daqueles botequim. Você está entendendo? Dos pubs de Paris. Esse cara é desse jeito. Agora, escreve muito bem. Você ainda não leu ele, não? Claude Ribet. Vale a pena. Você tem o livro lá, não tem? Os crimes. Vai chegar, né? Vale a pena ver o livro dele. Outra coisa, ele expõe a realidade da época do Napoleão, como a maioria dos autores escondeu. Os autores esconderam, ele está pondo a coisa clara, sem exagero. Agora, ele é incrível, as expressões que ele usa, você vai ver, você vai marcar o livro dele. Quem entende francês um pouco, ou que já esteve em Paris, conhece alguma coisa, vai ficar tarado com esse livro aí, é fora de série. É uma coisa que quase não existe mais. Agora, do ponto de vista literário, ele é um literato, esse cara. Agora, estudou muito para ver isso tudo. Agora, tudo indica que ele é da turma, né, dos escravos. Então, por isso que ele defende esse jeito. Agora, Valdo, você conhece aquele historiador também, o Jean-Pierre Piobbe, que ele escreveu Não, sobre esse é o máximo, eu conheço ele. É sensacional, né, esse Valdo? é fora Ele de é muito série. bom. Esse é fora de série. Piobbe. Ele é muito Piobbe. impressionante. Tem uma fluência, uma forma de escrita de Agora, esse pesquisa aqui, que é ó, muito eu já forte. tinha lido alguma coisa dele, mas esse livro aí que eu queria ver, só agora que eu estou tendo chance. Vou encomendá-lo. Vale a pena ver, sim, para ver as coisas do Napoleão e os processos da história, que não é do jeito que o povo gosta de falar, né? Ainda mais na França, com aquelas coisas sobre Napoleão, eu sempre achei aquilo de vomitar. Agora, esse homem aí, pelo menos, eu só sei que eu estou, sabe como é que é? Lavando a égua, não é assim? Agora, você o podia máximo. comentar, Valdo, a questão da pesquisa histórica, sem a ideia de ficar ciscando, mas ela acaba desaguando na retrocognição? Você pode comentar essa Quem relação? começar a estudar a história acaba se situando na história passada. Agora, o que se passa? Isso às vezes demora, né? E outra coisa, pode ser apenas a história do curso secundário que a pessoa chega lá. Eu já vi gente assim que a pessoa mudou o temperamento por causa da docência de história que ele dava no curso ginasial. A pessoa mudou. Entende? A hora que começou a se situar lá dentro daquilo. Que a pessoa sente, né? Depois que ela começa a ter uma visão panorâmica, raciocinou. Agora, o professor é o mais sério disso. Por quê? Ele fala naquilo todo dia. Ele vive a história. Então, quando ele vive a história, ele acaba revivendo a própria história. Entendeu? É o revive. Agora, eu acho o processo de história, a gente não pode julgar fora. Todo mundo tem que enfrentar isso. Porque tudo que nós temos, o presente vem do passado, que é a história. Não tem jeito. Como é que faz? Valdo, nessa questão histórica, você vive colocando que essa limitação que muitos autores têm em relação a analisar a história. Agora, é lógico, quanto mais distante a margem de erro deve ser maior. E você, nas suas retros, já pegou muita incongruência histórica, chegou a detectar? Eu acho o seguinte, depois que passa assim 1000 anos, quer dizer, um milênio, o negócio é só você confiar nas suas retrocognições, ou na sua experiência parapsíquica junto com outras consciências, outras consciências, para você saber o que era o real naquilo tudo.
Agora, por exemplo, falar da vida do Buda é um problema. Falar, por exemplo, do Antigo Egito é um problema isso tudo. Você tem que confiar naquilo que você viu. E outra coisa, quando a gente começa a ter retrocognição, que você começa a ter convicção do que é que você vivenciou, aquilo vem claro para você, porque esse negócio de tempo tudo é secundário, porque isso é igual a energia. Energia não tem tempo nem espaço. A sua consciência, ela pode estar muito lúcida do jeitinho que era naquele dia que você viveu no Egito. Então isso é uma coisa absurdamente difícil e abstrusa para a maioria do povo que está aí. Mas agora, a hora que acontece uma coisa dessa, fica tudo diferente. Agora a pessoa começa a depreciar também a realidade de hoje, né? Ela vê muita coisa que o povo dá valor, ela não consegue dar. Agora, a pior coisa é a hora que você vê uma coisa que tinha naquela época, que você olha tudo que eles falam, fala de tudo que tem ali. Mas aquilo que você viu, aquilo que você participou, não está lá. Então é como se a pessoa estivesse descrevendo o recheio decorativo de um grande palácio, mas justamente aquele canto, com aquelas obras de arte que você mais prezava, quer dizer, tiraram, roubaram o negócio, não está lá. Então você veja, por que aquilo foi, por que sonegaram o negócio? Então, a minha conclusão na questão do Egito é o seguinte: tinha muita coisa que era escondido, que não podia falar. Xarape, boca de siri, tinha mordaça do povo, aquilo então morreu. Então, conclusão, eu não acho que eles colocavam tudo nas tumbas. Então tinha alguma lei que era falada a partir do faraó, qualquer coisa, que não entrava. Por quê? Era para isso ter aparecido. Outra coisa também que eu acho, é que muitas dessas iniciações, elas ocorreram muito antes dos grandes faraós deles. E eles, como não tinha mais gente para fazer aquilo, nem ambiente, eles, então calaram a boca com o negócio, e aquilo foi descartado. Agora, por exemplo, vendo o processo do Egito, que é uma coisa muito antiga, eu vejo, se eles lá aconteceram isso, por que não aconteceu com o resto depois? Mais recente. Pode ter acontecido tudo. Valdo, mas tem a interferência também, a história muito antiga do místico, do mítico, da religião, que também distorce. Sim, mas veja, você descarta isso tudo. Você descarta isso tudo e fica com puro, vai no osso. E outra coisa, depois você vai escutar outras consciências que tiveram a mesma experiência com você. E não adianta elas virem falar com você, é você que vai falar com elas, porque quem identificou a elas foi você. Então não tem jeito de você esconder de você. Não adianta querer fazer uma autocorrupção para dizer que isso não existiu. Valdo, então essa fidedignidade dos fatos, ela só vai aparecer quando as retrocognições aumentarem, porque nem os livros psicografados não são fidedignos, eles têm um monte de erro. E por exemplo, eu queria sendo... ver muito disso lá no nosso amigo, lá a Krzyzewski, sabe como é que é? Mas eu não achei as coisas que precisava. Já vi insinuações assim, à distância. Uma outra coisa, nessa questão do Egito, eu procurei conversar com um monte de gente, tanto em Londres, nos Estados Unidos, no Brasil, que se interessavam pela arte egípcia antiga, colecionador, né? Para ver o processo como é que é. Mas há certas coisas que a gente não vê. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte nisso, o que eu sinto nessa história toda. Isso parece até que me mostraram para eu dar um desconto em tudo que a gente vê em matéria de história. Isso faz parte daquilo que você falou ontem, da gente ver a essência. Nas obras, por exemplo, históricas tem isso, tem esses erros crassos, que quem estava lá e a testemunha ocular sabe que não foi daquele jeito, só quem estava pode tirar a dúvida, e na questão das obras psicografadas há muita ingenuidade, porque tem erros crassos nas obras psicografadas, assim, de colocar um personagem num século que é do outro. O problema todo é o seguinte, só quem estava lá sabe disso. Vamos entender a psicografia. Isso aí é que eu falei lá com o Marcel Sotomayor. O caso todo é o seguinte: uma pessoa vai fazer uma tradução. Ele conhece as duas línguas da tradução perfeita. Uma delas
é a língua nativa dele. No entanto, ele é o traditor, ele trai o autor. Agora, veja, isso em tradução daquela língua. Agora, pensa bem você traduzir o pensamento de alguém através do seu. E sem Então, acrescentar a psicografia, alguma coisa. você tem que dar um desconto enorme em tudo, porque é uma coisa muito difícil. É muito pior do que fazer a tradução. Vira tradutor. Isso eu já falava no movimento espírita para expor essa situação para o povo. Então, veja, o que acontece? A maioria desses médicos que tem por aí, tudo é fajuto. Você está entendendo? Então, o Marcelo me perguntou, mas desses médicos, isso aí o que tem, qual o percentual que você acha que é autêntico? Assim, 10%. E ele falou assim, mas quem é que, por exemplo, é autêntico? Um deles é o Chico Xavier. Mas mesmo assim você vai devagar. Por quê? Existem umas coisas que o Chico também incorreu nessa. Que é a hora que vem aquela consciência que vai falar de besteira, de abobrinha. E ele traduz aquilo, recebeu tudo fidedignamente. Mas besteira. Então aquele negócio, por exemplo, o Chico recebeu as coisas do jeito que o Hercílio Mais recebeu do Ramatiz, o Allan Kardec recebeu de certos médiuns, dizendo que tinha vida de alta expressão em Marte, que não sei o quê. Isso tudo é bobagem da psicografia. Agora veja, esses três eram da psicografia. Tudo errado. Agora veja, quando eu conheci o Chico, eu já tinha visto isso tudo. Você está entendendo? Valdo, a psicografia realista, ela praticamente mais realista, ela foi inaugurada com Cristo Espera por Ti, que ela é uma linha realista, ela é muito diferente das outras linhas. Não, isso aí é que o Osmar falou também. Ela agora, é outro contexto. Tem um espírita agora, que é o Adriano, que fez um livro sobre o outro. Então nós estamos esperando para ver o que é que ele está falando lá. E o Osmar deve gostar também muito disso. Eu estou esperando o Max aí para dar os dados que ele está querendo passar isso para o CAEC, aí, editários. Né? Agora, você estava falando do Egito, a questão daquele livro psicografado, Rainha Tassu, ele tem uma visão assim, pictórica do Egito, de costumes, de coisas bem realistas. Não, né? tem muita coisa autêntica, Mas agora o processo todo é que é o negócio vamos dizer, o ocultismo. A hora que vem a parte esotérica, não tem nada, é muita coisa que falha na questão dos egípcios. Agora, eu fico tudo pensando, né? Mais tarde isso aconteceu também com a questão do Tibete, que o povo sabia fazer projeção, aquela coisa toda, que eles também sonegaram informação. Agora, o problema todo era um processo de superstição, era um tabu, era um mito. Por quê? Eles achavam que se começasse a falar aquilo, que a maldição cairia sobre a pessoa que falou. Então todo mundo ficava calado. Agora, para mim, isso já vinha da casa real, quer dizer, era do faraó. Aquilo veio passando como tradição de um para outro. Então, expunha muita coisa, parecia que estava expondo tudo, não expunha nada. A coisa mais séria dos bastidores, ninguém escreveu. Agora, essa tendenciosidade dos historiadores, ela recai sobre os para-historiadores, que são os psicógrafos mais sérios, porque tem preferências e tendências que eles misturam. O que eu vejo mais sério nisso tudo é o seguinte, que retrocognição, às vezes, a gente tem uma retrocognição, que, por exemplo, eu estou aqui, o sol não entra aqui direto, tá certo? Tudo aqui é iluminação artificial. É como se fosse, querendo ou não, um lusco-fusco. Quando a gente sai lá fora, você sempre vê à tarde. Se não está chovendo, é muito mais claro lá fora do que aqui dentro. Então, o nível de claridade aqui é um absurdo, lá fora, no sol. Agora, veja, a gente lembra a mesma coisa do processo da retrocognição. A hora que você lembra, que você vê aquilo, que você sente o sol como é que era no Egito antigo, e você andar em cima daquelas pedras, vai andando, o que acontece? O que é que tem ali? A areia que está lá é um absurdo de realidade. Você está entendendo? Isso aí, eu acho, por exemplo, que retrocognição é uma das coisas mais perturbadoras que tem em matéria de parapsiquismo. Por isso que eu vejo que a maioria não pode. Se vocês não estudar bastante, vocês não têm gabarito para ter retrocognição. Por quê? A retrocognição vai ser um suicídio. Ela te mata. Ela vai criar problema para a pessoa, em vez de ajudar. Então, a pessoa ela tem que se preparar para lembrar de tudo. Memória é uma coisa que tem preço.
o estudo da história ele pode ser uma anticâmara disso, de preparação para a pessoa, porque vai desenhando o cenário, vai trazendo as pessoas, até que surja a sua O problema é o vestibular. retrocognição. A história é o vestibular da retrocognição. Agora, Cria um clima uma coisa para ajudar. seríssima que eu acho, que é mais sério do que o vestibular da história, é o universalismo na cabeça da pessoa. Aumentar isso. Se ela tiver universalismo, ela está mais apta para lembrar das coisas sem entrar no erro. É o recuo que dá, o universalismo ele te dá um recuo. Não, o para problema você é poder o renascimento da fênix 1000 vezes. Você revive. É a fênix que voltou à vida. É porque não é só a lembrança, é você ter que conviver com aquilo agora para o resto da vida, né? Porque Pois recuperou não, a lembrança, não é tem que isso. conviver. Aqui, uma porção, quer dizer, uma montanha, você está entendendo, de conceitos, tudo vai por água abaixo. A retrocognição põe os pingos nos is. E outra coisa, põe o pingo nos i, como eu falo, você vê o psicossoma do pingo do i. E outra coisa, é você, não tem jeito de fugir. Agora, o problema, a primeira coisa que a pessoa tem que acabar, é com todas as ilusões imaginativas do misticismo na cabeça dela. É isso que eu estou falando, a superstição, o mito, a simpatia, a tendência, ela tem que ser isenta. Agora, essa isenção precisa de ter universalismo. Ela tem que sobrepairar aquilo que ela vai reviver. Enquanto ela não sobrepaira, o negócio vai ser mais negativo do que positivo para ela. A gente vê, Valdo, que esse sobrepairar, que se fala nisso há tanto tempo, eu lembro de você falando disso, há 20 anos você falava isso, tem que sobrepairar o fato, tem que sobrepairar o fato. Mas qualquer resquício de autovitimização e de autoculpa destrói completamente a possibilidade do aproveitamento dessa experiência. Então, esse trabalho é todo Agora, prévio outra coisa, para todo chegar mundo lá. deve querer ter retrocognições para ajudar os outros. Pensa sempre na interassistencialidade, que assim a pessoa vai ser ajudada. Ela vai ser ajudada. Gente, existem amparadores de múltiplas especialidades. Na questão da retrocognição, eu desejo que vocês tenham amparadores que sejam historiógrafos. Você entende? São pessoas que estão habituadas com o processo da parapsicoteca. Agora, o que é pena, por exemplo, a maioria que pega, você pega, por exemplo, dos historiadores mais apaixonados que eu já encontrei na minha vida são os espanhóis, porque eles estudam o processo da monarquia. É tanto que até hoje eles têm monarquia e não conseguiram sair disso. O problema da genealogia, do racismo deles, o processo das etnias, o problema da família, é uma paixão, é uma loucura. Para mim, os espanhóis é que têm mais isso, mais do que todo mundo. É tanto que eles é que sabem mais quando é que você viveu, de que modo que é, filho de quem, como é que é. A genealogia deles com a heráldica é uma loucura familiar. São milhões de espanhóis que se interessam por isso. E olha que lá só tem 40 milhões, até há pouco tempo era, não sei hoje como é que é. Só tem 40 milhões de espanhóis, mas nesse meio tem milhões que são apaixonados pelo processo da heráldica, da monarquia, da genealogia, do processo do passado. Agora veja, essa paixão não resolve nada. Mas é tudo espanhol, você olha que é só isso. Agora veja, eles estão repetindo aquilo que eles imprimiram para os espanhóis. Agora, tem livro interessante, tem coisa boa no meio, vale a pena ver. Professor? Sim. Boa tarde. Aqui na página 11, em legislação. Legislologia? Sim, as leis racionais da Max Proex. Sim. Você poderia ampliar o conceito? Ampliar o conceito? O que é? Ampliar. O problema é o seguinte, a Max Proex é quando você, para desenvolver e executar a sua programação existencial, você depende de maior número de pessoas. Todos nós, quando vamos fazer a nossa Proex, nós dependemos de outras pessoas. Por exemplo, começa pelo pai e pela mãe, principalmente pela mãe, né? Primeiro a mãe, segundo o pai.
É preciso disso. Mas o que eu estou falando é a hora que tem muita gente. Então, eu sou um exemplo disso de Max Pro X. Todos vocês estão na minha Max Pro X. Eu estou fazendo, meu maior trabalho é a enciclopédia. Eu estou fazendo a enciclopédia com vocês, todos aqui estão me ajudando a fazer. E eu quero colocar a maioria de vocês lá dentro como autores, coautores. E nós vamos fazer tipo a enciclopédia. Coloca lá uma listagem de todo mundo, uma microbiografia de cada um. Isso vai ter no primeiro volume da enciclopédia, quando eu publicar. Vai ter uma microbiografia e depois 2 letras significando o que é o resumo para colocar no fim do verbete que a pessoa fez. Que é assim que a enciclopédia faz. A britânica mesmo teve edições desse jeito. Com isso, então, nós vamos fazer a minha Mega GESCOM distributiva. Ela é coletiva, ela é de grupo. Que, afinal de contas, eu não quero ficar com essa responsabilidade só em cima de mim. Vocês vão ter que responder por isso. Tá certo? Professor. Eu acho o máximo distribuir a responsabilidade com vocês. Vocês merecem. Tá certo? Ou eu mereço, não sei bem. Eu acho que é mais eu. Na página 12, no item 10 de acabativa, radiação vitalícia na cognópolis. A radicação vitalícia na cognópolis. Você tem que pegar o verbete. Isso aí é verbete. Pega o verbete e lê. É o melhor que você faz. Okay. Essa radicação já tem no dividir, tem por todo lado, viu, Luiz? É fácil de ver. Paulo, na B, na página 10, fatologia, na última frase, na última linha, desculpa, a holoanálise política. Como é que a gente faz a holoanálise política? A holoanálise política é a hora que você coloca a parapolítica junto com a política rastaquera que está por aí afora. E vê isso dentro da paradiplomacia e vê dentro da holofilosofia. Então, há uma holoanálise grande. É como se fosse uma paramaiêutica do processo coletivo da sociometria, ou da parasociometria. É isso aí que eu quero dizer. É a holoanálise. Essa holoanálise ainda não tem nada escrito assim, um livro, por exemplo, sobre esse assunto. Ele é totalmente virgem, até o momento. Por mais que você vai ver o Hobsbawm, esse povo todo aí, eles não chegaram a fazer uma coisa dessa. Porque estão sempre vendo as brigas de gente um com o outro, os conflitos, os embates de um lado para o outro, e fica só nisso. O problema é ver acima disso. Tem muita coisa. Mas, por exemplo, tecnicamente, numa análise, você pode ter alguns elementos que você vai considerar para poder observar uma realidade, né? Como se fossem determinadas variáveis, as variáveis de análise. Dentro da holopoliticologia e dentro dessa holoanálise política, quais seriam essas variáveis que você olharia qualquer realidade? Não, eu já comecei a falar para você, todos esses. Holofilosofia seria Agora, pois então. Mas teria algumas variáveis mais específicas, mais pontuais? Se eu fosse fazer um balanço de um sistema político. O problema todo é o seguinte, qual é, independente desse negócio de programação existencial, esquece isso. Então você perguntaria o seguinte, qual é o fruto, o produto, o saldo da vida desse povo todo? Cada um que você for examinar, você vê o saldo. Depois você vê o saldo do grupo. Por exemplo, o saldo dos templários. Qual foi o saldo desse povo ter existido? Valeu a pena esse povo existir? Você está entendendo? Essas coisas todas têm que ser estudadas na holoanálise. Estou dando um exemplo. Agora, joga isso para todos os grupos, equipes, está entendendo? Os guetos da própria história. Tudo tem que entrar aí. Agora, esse aí é um assunto vastíssimo, tá? É dos mais complexos que tem. Por isso que eu já coloquei esse nome de holoanálise. Você não vai achar isso muito fácil por aí fora. Esporadicamente, recorra ao site tconscienciopédia.org para pesquisa. Qual a sua opinião sobre conscienciopédica como fonte para pesquisa? É válido ajudá-la complementando e incluindo verbetes? Quem a criou e é responsável por ela? Olha, fala com o doutor Roberto, que ele não está aqui hoje, né? Ele é que é o homem que começou mais a ver isso desde o início. E parece que eles já estão até hoje enriquecendo lá.
Dr. Roberto Almeida, é só procurar. É o nosso médico aí, professor. É o homem que estuda, que estava estudando a enciclopédia, que eu fui obrigado a abrir mão para ele ir lá para o hospital. Hoje ele está de plantão. Eu tive informação diretamente da cara metade. Está de plantão hoje. Por isso que eu sabia que eu não está aqui. Tá aqui, certo? professor. Quem é que está com o microfone aí? Aqui. O falante? É você? O professor, na página 10, na fatologia, na terceira linha, de cima para baixo, o movimento intelectual do país. Deixa eu ver onde é. Na terceira linha, de cima para baixo? É, fatologia. É o movimento intelectual do país, é isso? Sim. Por exemplo, o movimento intelectual do país. Em Buenos Aires, por exemplo, qual é o movimento intelectual do país a partir de Buenos Aires? É só política, política, política. Você vai em qualquer livraria de livro usado ou livro novo, o que tem mais é livro de política. E a maioria da política é tudo política argentina. Estou certo ou estou errado? Isso é o movimento intelectual. E aqui no Brasil? Lá em Buenos Aires, eles são muito mais politizados que no Brasil. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil? É. Aí varia o que é. Por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro é o samba. É o que predomina praticamente em tudo lá. Agora, principalmente no primeiro semestre de cada ano. Aquele que você falou, o silêncio dos intelectuais. O quê? O silêncio dos intelectuais. intelectuais. Esses aí são os intelectuais que não quiseram assumir para mostrar os seus próprios erros. Erros que eu estou falando do ponto de vista da ideologia política. Então é muita gente que, na hora que devia de se manifestar, tirou o corpo fora. Isso é atual? Hein? Atual agora? Não, é coisa atual de alguns anos aí, isso tudo aconteceu. Foi com o processo do PT, né? É. O pessoal tirou o corpo fora. É o povo que fica Marilene adorando Chauí. os outros e não tem jeito. Por exemplo, ainda tem cantor no Brasil que fala bem do Fidel Castro. O homem está completando 50 anos de matação dentro de uma ditadura. E a matação não é matação de futebol, aquele negócio, né? De matar, não. É matar gente mesmo. Paredão. Então, veja, isso são os silêncios dos intelectuais. Há muito intelectual, burraldo, burrildo e burroide. Eu tenho feito uma força danada para não compor, sabe, esse regimento. Estou tentando ver se entra no outro. O Olavo de Carvalho falava do imbecil coletivo, né? Imbecil coletivo. Não, e tem outros mais, né? Aquele cara lá que escreveu As Veias Abertas da América, da América Latina. O Galeano também falou dessas coisas todas. Na América Latina está cheio de gente assim. Agora, tem um símbolo disso no Brasil, chama-se Marilene Chauí. Todo mundo sabe disso aí. Fizeram artigo. Nós temos tudo lá embaixo. Qualquer coisa que eu estou falando é só olhar. Tem tudo lá no Cosmograma. A Marilena Chauí, eles falaram muita coisa dela. Na hora que precisava de falar, ela sumiu. Eles perguntaram se ela tinha entrado em coma. Estado de coma. Valdo, esse silêncio existe muito em relação aos movimentos marxistas. Pois é, a maior besteira, veja. Inclusive Stalin. Marx já era, gente. E o povo está querendo que o negócio esteja vivo. Já era. Não funcionou em nenhum lugar. O nazismo já era. Isso nunca vai ser do jeito que foi. O marxismo nunca vai ser. Outra coisa, o freudismo, que é o último que morreu, que ele morreu a semana passada, o que é que se passa? Ele nunca vai ser do jeito que foi. Acabou, não tem jeito. Essas coisas morrem, acabaram. Stalin se equivale a Hitler. E ele ainda tem muita gente apoiando o stalinismo. Veja, já era. O cara está enterrado. Não adianta querer defender uma situação dessa. Agora veja, tudo é a paixão, né? Chamada paixão política, que é um processo, vamos dizer, de cafre, né? É um processo brutal. Não é muito filósofos, fala muito que eu defendo filósofos, está cheio de filósofos marxistas, inclusive na França e Brasil. A maioria dos filósofos brasileiros são marxistas.
Eu já falei aqui, né, no nosso amigo que era nazista, né, o filósofo, você sabe qual, né? Como é que fica? Valdo, no caso, eu estava vendo, a mitologia egípcia tem vários símbolos, né? Tem. Quando você tem uma situação, por exemplo, você teve um sonho, alguma coisa com um símbolo egípcio, e em seguida houve um fato marcante relacionado àquilo. Você anota e fica olhando para ver se aquilo se repete. Então, mas... Se foi Horus, veja bem. Outra coisa, se você está estudando historiografia, e se o processo é de retrocognição, você não pode ter preconceito. Lembre-se quando você foi homem lá, que você dentro, por exemplo, sacerdote de Horus. Como é que fica? Aquele que tinha um bicho aqui na cabeça. Horus. Aí, a pessoa, se ela não tem universalismo, ela nunca vai se situar convenientemente. Mudou de sexo, pronto. Já errou, ela não admite. Dá tudo para trás. Então, pensa bem, você vai lembrar lá, e vamos supor que você foi sacerdote de Horus. Não é sacerdotisa, não, sacerdote. Você tem que admitir que você foi macho lá, e a coisa séria, e com um bicho na cabeça. Como é que fica? O cara uma vez chegou para mim no movimento espírita e falou assim: você foi sacerdote de Horus. E começou a fazer uma digressão com um monte de coisa para mim. Aí eu falei para ele assim, antes de ser sacerdote, como é que eu me tornei sacerdote, se é que eu fui? Ele não soube falar nada, porque é isso que eu queria saber. Se ele soubesse as coisas que eu já tinha retrocognição, eu ia admitir as bobagens dele. Não admiti nada. Então, mas aí no caso, por exemplo, teve um símbolo e o fato aconteceu depois. Então, eu vejo como uma pré-cognição? Ou como é que eu avalio? Não tem nada a ver com isso. Às vezes é uma consciência, uma consciex, que estava aí, que é interessada no assunto, fez aquilo, e há o relacionamento. Você pensou aqui, você absorve um monte daquilo, é o processo da sincronicidade. Por isso que eu falo, tem que anotar. E outra coisa, um fato isolado não diz nada sobre o processo de retrocognição, é muito pouco. Só precisaria de ser uma coisa assim, arrasa quarteirão, um negócio muito sério, como acontece, por exemplo, na experiência da quase morte, às vezes tem. Você está entendendo? Mas é uma coisa assim, patológica já. Por isso que a maioria das experiências da quase morte são patológicas mesmo, francamente patológicas. Tá certo? Tá, obrigada. Gente, para o senhor, qual comunidade científica, religiosa ou filosófica atualmente é portador do maior nível de macroconsciencialidade na Terra? A nossa. Eu vou falar o quê? Vocês lembram de alguma outra para a gente falar? Eu tenho que ser cabotino aqui, total, sem modéstia, sem nada. Vocês lembram de alguma outra? Ô Luiz, você que veio lá das Estranjas, você lembra de alguma outra? O problema é o seguinte, uma comunidade científica, religiosa ou filosófica atualmente portadora de maior nível de macroconsciencialidade na Terra. Aqui? Pois é isso que eu falei. Gostaria de saber como diferenciar atributos conscienciais de competências evolutivas. Atributo consciencial uma pessoa pode ter, mas ela não é competente porque ela não usa os atributos. Tem um monte de gente que tem atributo consciencial de gênio. No entanto, são atributos ociosos, ela não põe a funcionar. Como ocorre o estudo dessas competências evolutivas dentro da pesquisa da conscienciologia? Como defini-las? Veja o saldo, o que a pessoa fez, o que ela está fazendo. Vê se ela aplica teaticamente aquilo que ela tem, aquilo que ela sabe, aquilo que ela vive, aquilo que ela pode dar exemplo. Então o processo é teático, teoria e prática. Isso de ter atributo consciencial não quer dizer nada. Tem um monte de gente que eu sei, gente que fez um grande curso intermissivo, chegou aí e deu com os burros na água, não está fazendo nada. Devia estar aqui ajudando a gente, nada, não quer nem saber. E eu não falo nada, não posso falar nada, porque senão vai criar mais problema. Por gentileza, pode explicar detalhadamente o que é o EV basal? Essa é a terceira pergunta sobre esse assunto. O EV basal é esse básico, vamos dizer, bem rudimentar, que a pessoa começa.
joga energia para baixo, joga energia para cima, puxa, faz o que pode, e faz depois a mobilização básica de energia, que a Malu gosta tanto, há quantos anos que ela fala nisso. Ela que mais popularizou essa expressão MBE, que parece um partido político, né? De qual partido você é? Eu sou do MBE. É alto nível. Movimento Brasileiro de Energia. De energossomática. É o grande partido da energossomatologia. Sabe? E a Malu sempre que levava isso para frente, o tempo todo. Poderia indicar os melhores livros sobre história para eu começar a ler? Aí agora está danado, é um monte deles que a pessoa tem que ler. Olha, o ideal é o seguinte, apareça aqui e veja na holoteca que eles vão lhe dar 100 livros aí para você ler. É o ideal que você faz. Agora, para começar, seria bom você pegar Spassa Carpi e ler tudo quanto é coisa de história que tem lá. A Spassa Carpi vale a pena. Agora, ó, tem que ser Spassa Carpi mais recente, essa que tem mais de 100 volumes, do tamanho do Conscienciologia, do 700 experimentos da Conscienciologia, mais ou menos. São mais ou menos 100 e tantos hoje. Agora, pega a parte história e veja, porque a Spassa Carpi é interessante. Outra é a britânica, mas a Spassa Carpi tem mais material. E outra coisa, como eles são fanáticos por história, eles são mais reais dentro da situação. A pessoa pode estudar o Lastanossa lá, que tem o Lastanossa, com detalhes e tal. Na premonição, não pode ocorrer um processo parecido com a retrocognição, ou seja, a consciência errar ao traduzir as informações? Escuta, traduzir informações, todo mundo erra em qualquer injunção, circunstância ou contexto. Todo mundo pode errar. Agora, quando fala informações que entram para psiquismo, a tendência de errar é 100% mais do que o normal. Isso faz parte do serviço, porque uma coisa é você falar da vida diária, outra coisa é falar de uma vida que não é diária, é de outra dimensão, ou é do passado, ou é uma coisa que a pessoa já viveu. Falar aqui, ó, daquilo que é o arroz com feijão, que você está almoçando e jantando aquilo todo dia, é uma coisa. Agora, falar aquilo que já passou, uma coisa que é de outra dimensão, como é que fica? Aqui, você que está comendo arroz e feijão todo dia aí, você começa a falar de processo extrafísico que ninguém come nem arroz nem feijão, como é que fica? Está entendendo? Não há nem jantar e nem almoço. Como é que fica? Então, é muito mais o nível de equívocos, erros, enganos, omissões, perturbações, mal-entendidos. Isso é inevitável, não tem dúvida. De modo, companheiro, que você que estuda muito, que eu te conheço, que lê muito, lembre-se disso. A gente traduzir, tanto você pode traduzir para você errado, como a pessoa pode traduzir para você errado. Tudo isso tem. Por esse motivo é que eu falo. Parapsiquismo nunca é demais. É sempre pouco. Quanto mais a gente estudar, melhor é para todo mundo. Vai ajudar todo mundo. Tem que pensar nisso. Pode falar. Faz favor. Alô? Eu queria perguntar se para o indivíduo entrar nessa coisa da macroconsciencialidade, mais, né, além da interassistencialidade, ele tem que pensar grande, né? Se pensar pequeno, fica tem, difícil. Mas sem a interassistencialidade, ele não vai pensar adiante. Quem não pensa na interassistencialidade, não pensa adiante. Argumento é isso aí, não, sim. Marcos. Está certo? Não tem tá, mas tem gente que entra mais nessa coisa de integração com os outros, etc., mais pensando, e outros mais na ação assistencial, né? Então são duas saídas. Mas a saída certa é sempre a assistencialidade. Claro. Porque inclusive dispensa é com outra, isso, né, que você vai mostrar a sua intenção. Essa intenção, ela vai ajudar sempre. Todos vão ajudar você. Quem ajuda é o primeiro a ser ajudado. Se uma pessoa começar a pensar só nela, no egão, no umbigão, ela não sai disso e ela vai errar. Claro. Mas para ela evoluir dentro disso, né, uma vez que tenha, já é a premissa básica, então é interessante. Agora, muita gente pensa demais no egão, porque uma pessoa, quando quer fazer uma retrocognição, ela está pensando no egão dela. Então, isso é normal.
Agora, o problema é ela sair dessa parte básica, primitiva, do subcérebro abdominal. E ela vem aqui para cima. E ela começar a analisar o passado, a passadologia toda, a partir do autodiscernimento, sem emocionalismos patológicos. Então, Aí é que pega o carro. Hoje, por exemplo, eu estou escrevendo lá um verbete, isso aí que ajuda. é justamente um processo desse. Conflituosidade, que atinge todo mundo. Que esse eu ainda não trouxe ainda, tenho que trazer aqui. Eu já toquei nesse assunto, sabe, nos processos patológicos. Mas Esse conflito é por causa da dissonância que dá a emoção, né? Deixa eu te perguntar um negócio que eu estava para perguntar há um tempo já. Dentro daquela língua, do idioma tibetano mesmo, eu li isso aí uma vez, parece que a fonte é boa, né? Dizem que não existe o termo emoção, né? Que emoção eles dizem através de estado mental alterado, né? Porque a filosofia é muito em cima dessa coisa de que a emoção é uma amplificação mais distorcida da... Vem cá, mas se você for pensar em estado alterado, qualquer coisa que você faz alterou seu estado. Não, digo alteração sobre o pensamento. Eu sei, mas veja, Sim, qualquer tudo que coisa você altera. faz... A não ser que seja muito... Isso é uma falácia. Esse negócio tibetano Não, dentro de ortopensenização, não, existe uma conservação, né? Não é bem assim. Tudo que você mexeu, que vai aprofundar um pouco mais o processo intelectual, dá uma alteração no seu estado de consciência. Então, isso tudo, para melhor, rigor, nesse é caso. isso. Mas nesse caso, para melhor, uma coisa harmônica, né? Não é para melhor. A gente nunca sabe, é neutro. Aí, ó, se a gente for trazer aqui, é neutro. Neutro. O processo todo é essa neutralidade, a gente tem que ver. Agora, o que eu vejo é o seguinte: tira a palavra emoção e coloca sentimento desprezível. Muda tudo. Acabou. Então, é um processo semântico, isso aí é uma falácia. Agora, eu gosto de usar a palavra comocionalismo. Você já viu falar isso? Que aí não tem jeito, que é a comoção. Por quê? Porque geralmente, quando uma emoção é muito grande numa pessoa, ela atinge outros, cria uma comoção grupal. É por isso que eu gosto da palavra comocionalismo. Que é uma empatia mais, ruim, negativa. A meu ver, do que emocionalismo. Que é uma empatia ruim nesse caso. Não, porque aquilo já está mais avançado, profundo, já espalhou, está endêmico. É como se fosse uma emoção endêmica. Porque então a epidemia já agraçou, já pegou todo mundo, é o comocionalismo. Então, porque desencadeia agora, o que veja, já tem de emoção conflituosa dentro dos outros também, né? É instintivo. Mas é. É verdade. É o negócio. E é difícil fugir disso, a não ser que tenha muito domínio da situação, né? Agora, então voltando aqui. Mas a interassistencialidade é a base, mas dentro disso aí, para se evoluir, né, e até para não cair em conflito, em emocionalismo, à medida que cresce essa manifestação, né, assistencial, é importante também a intelectualidade ampliar, né? A intelectualidade ampliada com estudo, e outra coisa, não ficar apenas com a pessoa. Lembrando, tem sempre gente mais inteligente do que você. Sim, sempre. Esse aqui é o caminho. A maioria das pessoas ainda erram muito nessa altura, nesse terceiro milênio, porque elas não admitem que existe pessoa mais inteligente que elas. E sempre tem. Esse é o motivo que eu fiz aquilo lá, a escala evolutiva das consciências. Ali não tem jeito. Se uma pessoa for estudar um livro daquele, você vai se colocar num daqueles degraus, querendo ou não. É no tapa. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, isso que é a coisa mais séria. Outra coisa, a psicologia sempre evitou fazer isso. Eles não gostam de fazer comparação de nada, não gostam. E outra coisa, quando fizeram o psicógrafo com psicograma, tiraram fora. Então, isso é uma das bases... Por quê? Não dá ibope. Aqui, ó, não rende. Uma das bases do materialismo todo, né, seja em qual for a área que você entrar aí, é essa, né? Desse ciúme ou inveja evolutiva ou intelectual, né? E outra coisa, o processo do materialismo é rasgar a seda. Você tem que entrar num nível que todo mundo está rasgando seda. Eu te faço a propaganda, né? Você faz a minha. E vamos em frente. O problema todo é esse. Agora, veja, isso tudo ainda vai ter muita água debaixo da ponte até esse negócio melhorar. Vai demorar muito.
Então, E as Conselhos estão por aí para não deixar a gente mentir. Não é isso? Não, é importante falar dessa coisa aí, da ambiguidade, né, da coisa do ego. É importante você entrar, é importante você sair, como o apego e desapego em geral, né? Porque senão a gente fica também purista demais, ou puritano, e ingenuidade também, né? E acaba se ferrando também. O puritanismo é loucura. Valdo, Sim. oi, aqui na fatologia, na quarta linha, eu queria que você me explicasse um pouco sobre a maneira comum de pensar e julgar as realidades. Qual que é a sua maneira comum de julgar e pensar as realidades? Por exemplo, um professor para você vale mais do que o Garibaldo. O Garibaldo você sabe quem é, né? O que toma conta do lixo, o Gari, tá certo? Agora, depende. Por exemplo, se o Garibaldo for professor lá do departamento do lixo, já mudou de circunstância. Esse é o julgamento normal que as pessoas têm. Elas julgam, então, o processo pela classe e pelas coleiras do ego. O que é a coleira do ego? Você sabe o que é coleira? Coleira de cachorro. Então, agora veja, existem as coleiras das pessoas. Um cara, por exemplo, ele é do Flamengo. Então, ele está aqui debatendo uma coisa. Se ele começar a defender o Botafogo, eles dão um jeito nele. Isso é a mentalidade do ambiente, está certo? Os hooligans, o torcedor doido, ele tem que ter uma posição clara do processo dele. Isso tudo é o comum. E assim é tudo. Por exemplo, entrou uma pessoa, você está almoçando. Aí entrou uma pessoa que é especialista em nutrição, chama-se nutricionista. Na mesma hora você vai começar a ver seu prato e ver a pessoa, como é que fica. Outra coisa, você está num lugar, está falando com a opção de gente, toda alegre, Luca, contando lá para a menina, o que aconteceu com isso? Aí quando você vê, entra uma dona que você sabe que ela é psiquiatra. Você na mesma hora se recompõe, deixa eu ver o que é, porque ela está ouvindo o que eu estou falando. Isso é a vida. Você está começando a entender o que eu quero dizer com isso? Agora, a maconsciencialidade. A consciencialidade é um modo de você pensar. Agora, aqui nós estamos falando de uma maneira grande. Essa maneira grande envolve quase sempre maior número de pessoas. Então, é a maneira comum. Aquilo que você pensa que o vizinho pensa, que o outro vizinho pensa, que o seu chefe pensa, que o seu professor pensa. Então, a maneira comum. Entende? Agora, só que nós estamos falando naquilo que seja mais evoluído. Conosco aqui. Então nós queremos ver se a cosmoética, se a pessoa age corretamente. Se ela está fazendo as coisas pensando nos outros. Ou se ela apenas pensa nela. Então é um problemão. Agora, por aí então você vai ver que a maneira comum de pensar e julgar as realidades. Você, por exemplo, por enquanto, você está estudando, está começando. Você tem uma maneira comum de ver as coisas. Com o passar do tempo, você vai ter uma maneira incomum. Você vai estudar mais, você vai ficar acima da média. Entende? Na sua idade, você ainda está chegando na média. Você vai passar isso daqui a uns anos. O seu cérebro, por exemplo, ainda não está totalmente adulto. Você sabia? Ele ainda tem muita coisa para ser criada. Por isso que eu estou falando isso, que já vai incorporar e coloca alguma coisa da sua cabeça agora, viu? Põe lá, abre aí, põe. Você está entendendo? Que isso aí vai ajudar a aumentar o seu cérebro com o tempo. Então, o ideal, por exemplo, para nós, é fazer essa maconsciencialidade, quer dizer, colocar a lucidez, a inteligência da pessoa, a pessoa está acordada, entende? Atilada, ativa, lúcida. Eu sei o que é que está falando. O ideal seria começar na sua idade. E a gente começar a expor para a pessoa. Mas sem impor. Tem que expor, existe isso. O que você acha? Você que tem que chegar à conclusão por você. A gente não pode chegar e tem que saber isso, Lucas. Senão, eu te reprovo. Isso é besteira. Não é por aí. Você que tem que decidir. Tem um monte de coisa, então, que eles ensinam aí que não é o ideal ainda. Tem muita coisa para retocar. Muita coisa que não é o ideal, o modo de ser. Tem muita coisa. Agora eles já estão querendo mudar, estão querendo acabar com o vestibular. É uma grande coisa. Eu estou de acordo com isso. Há muitos anos que eu falo isso. Eu fiz muitas provas de vestibular para os outros. Eu sei como é que é isso.
Participei de muita coisa nesse sentido. Pode falar. Professor, eu queria voltar para esse ponto inicial das captações historiográficas. As retrocognições, eu estou fazendo uma consulta à minha holo-memória. Mas existe, assim, um banco de dados, feito tem a psicoteca, existe um banco de dados com a historiografia de cada planeta? É feito isso? Não, tem de tudo. É muito mais você pensar. É mais do que tudo você já imaginou. E isso fica onde? Uma parapsicoteca, ela tem processo de galáxia inteira, de gente viva. E isso é guardado... Mas Isso está na Central Extrafísica da Verdade? Tá, o processo são as centrais dessa física. É isso. Então, aí... Agora, ó, não adianta ter muita coisa. É Chegou a igualzinho, entender, por né? exemplo, aqui, é igualzinho lá a Biblioteca do Congresso em Washington. A maioria do povo não tem capacidade nem de Pra fazer entender. acesso àquilo, não tem nem ideia de chegar nos donos da ideia. Você está entendendo? Aqueles que são os gabaritos maiores, a maioria não tem. Eu vi isso lá, em muitas bibliotecas Mas eu vi por aí. isso aí seria... A nossa é a mesma coisa, o povo chega aqui, eles não sabem. Não tem ideia do que é que deve pesquisar, aquilo que ele quer. No entanto, ele sabe o tema que ele deseja, as coisas todas, Mas, por ele exemplo, não sabe desdobrar aquilo para fazer um acesso, uma abordagem melhor. os serenões acessam. Não é serenões, é um monte de gente, os despertos, sempre Então, a conscientes. partir do Esse desperto povo todo já já tá faz, não precisa acessando. ser serenão nisso. E aí, Isso foi feito para nós. para todo mundo. Aí vem uma outra pergunta. Digamos que eles resolveram colonizar a Terra, né? Sei lá, colocar inteligência na Terra. Em cada planeta, eu imagino que eles escolham uma forma física que vai desenvolver a inteligência. Sim. Aqui, por acaso, na Terra, foi E a outra forma coisa, humana. eles só desencadeiam aquilo no início, depois a coisa toma seu rumo. Então, eles poderiam ter desencadeado... Eles vão ajeitando o que vai acontecendo. Eles tentam, em diversas formas, e ver qual que cola? Como Às que é vezes, sim. É o caso dos dinossauros, brontossauro, aquele negócio todo. Tudo era experiência para ver dentro do ambiente o que é que mandou. Aqui, o processo do carbono, Quer dizer, em domina cada muito. planeta, eles já imaginam que talvez aquela Carbono, forma... oxigênio, tudo é que domina aqui. Hidrogênio. E, professor, o senhor já teve acesso a esses dados de outros planetas? Não, algumas coisas eu já vi nas coisas. Por isso que aqui eu falo desse meu modo aqui, com uma certa confiança. A gente cresce muito a hora que você vê isso, do ponto de vista de maturidade. É como se a pessoa entrasse lá com 50 anos e ela sai com 300 de idade. Muda tudo. Por isso que eu sempre fui assim, cético, dentro do princípio da descrença com a opção de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não desprezo nada, eu abençoo. Você está entendendo? Porque o que você vai fazer? E outra coisa, ao mesmo tempo que tem a Crystal, que é uma gatinha e tal, a gente dá atenção. Então, É um negócio sério. o acesso a essa biblioteca, vamos chamar assim, é que dá Ele te coloca mais paracosmopolita. Sim, a cosmopensenidade Não, veja, seria isso. paracosmopolita. Estou vendo se arranja uma expressão para você entender bem. Então, é a paracosmovisiologia máxima. Com isso, você fica mais do que da humanidade. Uma coisa já é quando uma pessoa na Terra já gosta da humanidade, mas isso não é nada ainda. Eu quero ver são as parapopulações, que são em muito maior número. Como é que fica? A sua experiência com a EM, ele ajudou mais a entender, por exemplo, o planeta dele e outros? Segundo o que eles me falaram, e depois tem umas pessoas que me disseram, inclusive maior do que ele, quem lucrou mais foi ele. Que eu tenho mais experiência disso que ele. Ele falava isso claramente. Eu, nesse aspecto de historiografia, eu tinha muito mais do que ele. Entendeu? Sim, e ele tinha um interesse direto, porque ele queria vir morar aqui, né? Pois é, muita coisa ele aprendeu comigo nisso aí. As coisas que precisava. Agora, eu aprendi muita coisa com ele. Pelo seguinte, divido principalmente o processo foreigner, a parte estrangeira, diferente, a extravagância, a extrapauta, a surpreendência. Ele me deu mais, foi isso. Eu comecei a entender muito mais o processo da surpreendência, do extrapauta. Isso que eu falo, tem até verbete sobre essas coisas. Ele me assim, abriu
Acabou com a parede. Entendeu? Que a maioria tem parede para isso. Eu praticamente acabei com a parede sobre esse assunto dentro de mim. Porque o processo todo é você dentro de você, na hora que você faz uma abordagem às coisas e às pessoas. Nisso aí, por exemplo... Seria uma cosmoempatia. Então, é isso aí, uma cosmoempatia, que é o que eu estou falando aí da paracosmovisiologia da história. E outra coisa, você fica com ansiedade até um certo ponto para saber mais. Sim, eu posso imaginar. Então, tudo aquilo que você defendia que era pequenininho, fica até... É humilhante você pensar nisso. Não dá nem mais para pensar, entendeu? É humilhação. Não dá mais. Agora, o melhor da história é que você está pensando no grande que não diz respeito a você. Você é o telespectador, aquilo que eu estava falando. Você está sobrepairando o contexto. Isso eu considero o máximo. Isso eu custei até entrar nessa. No início tinha muita coisa que eu me defendia de tudo quanto é jeito. Mesmo aqui nesse corpo, com a situação toda, lembrando a opção de coisa, mas não lembrar de tudo. Até que chega um ponto que passa o gargalo, né? Aí você defasa, aí você vê as coisas todas, então vamos devagar. A primeira coisa, você perde um monte de conhecimento, né? Tudo vai por água abaixo, tudo rola. O vento leva, e o vento levou tudo. A maioria das linhas de conhecimento, de cognição, tudo você perde. Você já viu o meu ceticismo suave que eu tenho, né? É um ceticismo otimista, mas não é ou não é? Você sabe disso. Eu não sou entusiasmado com as coisas todas que tem por aí, todo mundo está entusiasmado, mas eu tenho que, às vezes, apresentar até que sou, para dar força para o povo, porque senão como é que fica? Entendeu? Mas não dá. Então a pessoa vem, veja bem, com o chazinho do desjejum. Eu já estou fazendo a ceia do outro dia. Tem que ter paciência. Então é um negócio terrível isso aí, a hora que você vê que há a diferença. Ele ainda tem que passar pelo almoço. Se tiver um coffee break à tarde, ele tem que passar pelo café da tarde. Depois tem o jantar. Depois tem a ceia da noite. Agora veja, o meu é do outro dia. Então aquilo tudo tem que repetir de novo. E o cara está crente no chá do desjejum do dia atrasado. É duro, a hora que você vê essa situação. Agora veja, o pior da história é que eu vi isso tudo dentro do movimento espírita. Ele não podia fazer nada. No início ainda tentei, depois não dá. Então a primeira coisa, não adianta nada você querer colocar o carro diante dos bois. Não adianta nada querer fazer estupro evolutivo. A maioria dos estupros você pensa que você está fazendo mal porque a pessoa vai se tornar um anjo, sendo que ela é um capeta. Não é nada disso. Ela é um capeta que vai ficar o rei dos capetas depois que você fizer o negócio. Você está entendendo? Então ela muda, o negócio fica pior. O senhor diria que a condição de pré-mãe foi fundamental para essa... Não, comigo isso aí me ajudou para ver o processo que nós estávamos estudando, que foi o dele também. Onde nós aprendemos mais um e outro foi na questão da psicossomatologia, é o psicossoma. Agora, isso é uma coisa muito interessante, é o seguinte, que eu, garoto, estudando lá as aulas de moral cristã, que era o catecismo espírita, eu já vi o nome, tinha um deles que era catecismo espírita. Então, eu comecei a estudar aquilo, então com o professor Alípio, com o Tio Vital, o povo tudo que mexia com aquilo, que conhecia bem, que já tinha lido tudo quanto era livro de Allan Kardec. Então, eu queria saber o negócio do perispírito. Então eles falaram assim, não, o perispírito não dá certo, a pessoa não pode sair de um planeta e vir para o outro, porque é diferente, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, não é nada disso. Das coisas que eu sei, não é nada disso. Agora, eu era garoto. Das coisas que eu sei, não é. Mas o que você sabe? Não, eu sei que não é assim. Então, veja, eu já tinha uma ideia arraigada, enraizada dentro de mim, sobre o processo, que isso tudo, que o perispírito é transfigurável. Allan Kardec falou o contrário. E aí eles iam me mostrar o livro de Allan Kardec, que estava falando, isso foi que eu debati o negócio com eles.
E o meu debate era o seguinte, eu pegava meu livro, anotava e ia lá falar contigo e tal. Ele estava lá fazendo as cafeteiras dele, e eu falando, mas veja, está aqui, está aqui no livro do Allan Kardec, isso aqui não está certo. Aí ele falou assim, não, meu filho, mas não é assim. Aí ele ia ponderar comigo, você precisa de ver o outro livro, que está falando mais isso, vamos ampliar essa ideia. Está entendendo? Agora, o tio Alípio é o homem que mais conhecia isso, o professor Alípio. Esse é que me deu as aulas de moral cristã, quando foi feito o Centro Espírita. Agora, eu já era contra o negócio do perispírito. Agora, veja, 20 anos, eu passei 28 anos, mais de 20 anos depois, eu tinha aquela ideia por todo lado, você não podia estar falando nada. Mas dentro de mim eu tinha convicção plena daquilo, sabia de uma opção de coisa e tal. Agora, uma das coisas que eu falava muito no movimento espírita é sobre desdobramento, que era a projeção consciente, que eu vim para estudar o negócio primeiro, né? Mas mesmo assim não pegava, porque espírito é só aquele que se comunica. Você é espírito reencarnado, isso não vale nada. Você é espírito de médium, médium não vale nada. O que interessa é aquele que comunica. Quer dizer, uma bobajada. E eu aguentei aquilo tudo, fazer assistência, estudar. Agora, o que eu mais gostava, que eu tirava partido, era ver as bibliotecas. Biblioteca de Centro Espírita e biblioteca dos grandes espíritas. E as mulheres também. Tinha umas com boas bibliotecas. Então, aonde eu chegava, eu queria visitar a pessoa. A pessoa pensava que eu queria visitar por causa dela, não era nada, era para ver a biblioteca. Então, eu tinha que dar uma desculpa, uma coisa, falar que eu estava pesquisando. Eu posso dar uma olhadela na sua biblioteca? Aí, de vez em quando, eu descobri um livro que ainda não tinha lido. Então, aquilo era uma farra. Né? Agora, o pior é que nessa época não tinha jeito de tirar cópia daquilo. Então, você tinha que pedir emprestado. Era um problema, tinha que fazer um protocolo daquilo, para você devolver o livro. Eu nunca retive livro nenhum comigo, ninguém nunca reclamou. Porque senão criava uma onda contra mim e ninguém ia me emprestar livro mais. Então, isso tudo eu vi ali, o negócio de perto. E agora tudo é o processo da macroconsciencialidade. De modo que vocês todos vão ter problema com a macroconsciencialidade cada vez mais. Mas o que é bom? Como vocês estão desenvolvendo, vocês vão ter mais recursos de autodefesa. Aquilo que vocês não têm hoje, vocês vão ter mais amanhã. Valdo, dentro dessa mesma linha do que a Mi estava falando, se a gente puder traçar um fluxograma como base de acesso para aproveitar a psicoteca, tendo como base a interassistencialidade, que é criando esse mater pensando pessoal. Depois o estudo de biografias de gênios para dar uma visão da humanidade. Depois, historiografia para pintar o contexto, para a gente conseguir entender os contextos. As retrocognições com esse tipo de recuo. Até o estudo do processo da criatividade também pode ser um tipo de acesso? Toda vez que você começa a lembrar de cons magnus, você mexe na heurística. As verpons aparecem, é a verponologia. Toda vez que vocês recuperarem cons magnus, vocês vão entrar no reino, no contexto da verponologia. Isso é inevitável. Porque são cons magnus, é o que a maioria precisa. Só isso já é heurística, já é invenção, já é coisa nova, já é novidade, já é originalidade. Então isso é seríssimo, seríssimo. Por isso que eu falo, quanto mais a pessoa estudar, caminhar com isso, melhor para ela recuperar os cons. Cons é uma coisa muito mais séria do que eu falei até agora. Daqui para frente, de vez em quando, a gente tem que tocar nesse assunto. As unidades de lucidez. O que nós valemos? Nós valemos as nossas unidades de lucidez. Cada unidade, você vale a sua lucidez. Uma unidade de lucidez dessa pode significar o trabalho de uma vida. Pode. Não é? Não, e não é isso. Eu vejo isso de um aspecto muito prático, objetivo. É aquele negócio que eu falo do bolsão de 10 minutos. A consciência leva você lá e você está com a lucidez total. Então, você alcançou o máximo dos seus cons. E ali vai passar uma série de situações igual da parapsicoteca. Então, em 10 minutos, você tem um século de vivência da situação. Isso é um absurdo. Agora, essas coisas existem. E outra coisa, às vezes eles fazem isso quando a pessoa fez algum
feito maior de assistência, alguma coisa mais ampla, e para vaciná-la de um megatrafar muito grande que ela ainda tem lá soterrado, eles levam para fazer isso. É um antídoto para ela. Então, isso é uma cirurgia. Entendi. Agora, é uma paracirurgia violenta dentro da situação. Esse processo, por exemplo, isso precisa até de ser mais estudado. Eu falo pouco nisso. Você podia falar mais. Você está então. entendendo? O processo é isso, porque é difícil. Desfilar os séculos assim diante Com o passar da do pessoa tempo, para vocês vão entender isso. Agora, por exemplo, eu penso que algumas pessoas passaram por isso, mas elas não chegaram a ter uma cosmoconsciência. Sabe aquele negócio do velhinho lá, da Lexington, em New York? Para mim, ele passou por isso. As perguntas que ele fazia para mim, ele virou para mim, uma das perguntas, ele virou para mim e falou assim, vem cá, você está fazendo com que eu conceba ideias que eu sempre quis ter. Isso é assim, em minutos. Quer dizer, eu estava desencadeando nele processos desse bolsão que ele deve ter passado. Agora, foi por isso que eu queria voltar a conversar com ele, etc. Tal, mas foi tarde. É o tal negócio, quando você vai encontrar esse povo de 80, 90 anos, que o negócio já passou, já não tem mais jeito. As vidas humanas, elas não nascem, todo mundo nascer tudo do mesmo jeito, todo mundo vai morrer tudo do mesmo jeito, não existe isso. Os horários são diferentes, as épocas são diversas, isso tudo aí muda. Nesse caso, ele estava recuperando com os magnos naquela hora? Estava. Eu tenho certeza disso. Agora, acho que esse homem, pelas coisas que eu vi com ele, ele tinha. As inter-relações dele, associações de ideias, eram espantosas. Agora, eu quis ver se ficava amigo instantâneo do cara para o resto da vida. Sabe o que é que eu quero dizer? A hora que você encontra com uma pessoa, você quer ficar, por exemplo, o dia que vocês encontrar com o Serenão vai ser isso. Vocês vão querer ficar amigo dele para sempre. Não, eu sou sua sombra. Desde a infância. Não é isso. Eu sou sua sombra. Não te deixo mais. O velhinho lá era isso. Agora, por exemplo, dentro de todas aquelas insuficiências dele, até que ponto que esse cara poderia ser um evoluciólogo? Você comentou outro dia que... Eu não sei. Tudo indica que é bem possível. Agora, por exemplo, cada um faz o que pode, né? E a tal mulher lá do Subway, aquela devia de ser serenona mesmo. Você está entendendo? Agora, sempre que eu falo isso, eu recebo um banho de energia como se fosse para confirmar, entendeu? A dona que nunca apareceu. Quer dizer, então, eu já vi um serenão fisicamente. Se eu for falar o negócio da mulher, eu a vi na minha frente. Ela falou comigo. Quer dizer, então é um serenão. Agora, veja, não me deu chance para nada. Não adiantou nada eu ter estudado tanto naquela ocasião, eu já sabia tudo, com essas perguntas que eu tinha que fazer, o negócio todo. Pelo contrário, me tapiou totalmente. Ou insatisfeito. Ela virou, quando eu olhei, ela não estava mais, sumiu. Que é isso? Só explicar esse bolsão que eu não entendi. O bolsão é o seguinte, por exemplo, existem dimensões, tá certo? Essas dimensões se entrelaçam. Elas se permeiam uma com a outra. Aonde tem esse dedo, tem 6 bilhões de dedos. É isso que eu falava, bilhões de dedos, tá certo? De paradedo. Então, são isso. Nesse meio aí, tem como se fosse aqueles bolsões. Você está entendendo? Por isso que é que eu quero um dia de ter alguma coisa aqui para a gente escrever, né? Tem certas horas que precisava de ser assim. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só fazer aqui uma coisa. Olha só. Faz de conta que isso aqui são dimensões diferentes, tá certo? Então, entre isso aqui, ó, é uma dimensão. Agora, por exemplo, essa aqui, ó, ela está entre dimensões, presta atenção, isso aqui, ó. Isso é bolsão. Não, mas agora aquele bolsão, por exemplo, é preciso da pessoa acessar. Então, por exemplo, o FIEX é um bolsãozinho. Entendeu?
Com isso é que a gente vai começar a entender. Então, esse negócio de dimensões, a gente tem que estudar muito para ver como é que é. Eu já falava isso, já no Centro da Consciência Contínua. Aonde tem esse dedo, tem 6 bilhões de paradedos. Pronto, vamos ver se a pessoa entende. É o jeito dela raciocinar um pouco mais, para ver a expressão ampla, a magnitude disso. Entende? Val. Ladies first. Eu ia falar lords first. As centrais extrafísicas são mega bolsões, né? São. Já superestruturadas. Mas às vezes o processo está dentro de Comunex mesmo. Já está tudo organizado. E outra coisa, você sabe que extrafisicamente, às vezes, eles fazem comemorações, né, de certas coisas, tudo. Às vezes é feito nesses lugares. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Lá mesmo, de vez em quando, tinha comemorações de despedida do faroel do povo, que vinha a renascer, um monte de gente. Agora, o melhor da história é que às vezes eles iam renascer em lugares diferentes, mas mais ou menos nesses próximos 3 meses, uma pessoa vai renascer, vai cada um no lugar. E para mim foi isso que aconteceu também com os chineses, quando foram para a China. Então, fazer um faroel do povo que vai renascer. Essa comemoração existe muito assim. Agora, eu já vi outras, inclusive eu já vi depois que eu estou no corpo aqui, né? Foi o caso da Ana, por exemplo, que aquilo foi uma coisa de doido. Outra coisa também era aquele negócio que eu chamo de pandeiro, que havia lá, negócio que... Isso tudo tem, esse processo extrafísico. Tinha para a boca livre também, Valdo? Lá não? Tá um negócio. Não, você está perdido. Eu acho que você tem que comer bastante nessa vida, porque a hora que você dessomar, não tem mais nada para você comer. Aproveita enquanto você pode. Fazer a pergunta séria, não tem mais jeito. Ô, Valdo, você tinha comentado lá do velhinho lá de Nova York, dessa questão da idade dele, né? Já não dava muito tempo e tal, né? E que a vida humana não fica todo mundo encaixado, a cronêmica, vamos dizer assim. Como é que é feito esse planejamento do cruzamento cronêmico entre as diferentes vidas? A pessoa encontra com uma numa faixa etária, outra numa outra. Como é que é feito esse planejamento do ponto de vista da Max Proex? Esse intercruzamento. O caso todo é o seguinte: às vezes tem consciências, ou consciências, que elas pensam, não, eu devo encontrar com essa pessoa quando eu estiver lúcido, com a idade tal. Nessa ocasião, ele vai ter a idade tal. Então, eu não preciso de contar com ele, porque não vai dar certo. Então, a diferença, a defasagem é muito grande, o gap entre um e outro. Essas coisas ocorrem. Tem alguma coisa nesse sentido nos livros espíritas, inclusive de André Luiz, que ele fala nessas coisas. Igual aquele casal, não, nós vamos encontrar na esquina da rua tal, na cidade tal, no dia tal, que vai ser amor à primeira vista na esquina tal. Está entendendo? Isso aí era demais, né? Isso é que seria marcar o sniper dando um tiro. Não tem erro. É o processo do Minuteman e o processo pontual do raio laser. Eu acho isso tudo difícil. Tudo isso é ilusão romântica. Na prática, nada disso funciona assim. Porque, por exemplo, no caso que você comenta que você esperou as 2 gerações, essa geração que veio, né, que você estava esperando, planejou isso. Vou encontrar com o Valdo mais ou menos na fase tal, na faixa etária tal e tudo. Teve esse planejamento nesse caso também, né, de quem estava lá para vir. Planejamento até o último minuto, às vezes pode ser mudado tudo. Eu, por exemplo, eu tinha que nascer um pouco antes. Eu demorei a nascer. Aquilo tudo a gente tinha que refazer os planos para ver o que ia dar. Isso tudo tem uma certa influência séria e pesa na balança, né, dos processos gerais da vida da pessoa, inevitavelmente. E pode ocorrer de antecipação também, Valdo? Por exemplo, no caso você teve que esperar para ressumar. Pode haver de... Pode, às vezes tem umas mudanças. Há mudanças sérias. Às vezes um erro de uma pessoa dentro de uma equipe, de uma, vamos dizer, uma Max Proex, ocasiona uma alteração de vida de um monte de outras. O efeito dominó, né? Tem, é o efeito dominó.
Isso é quase que inevitável. Você quer falar? O senhor poderia explicar as diferenças, nuances, entre a recuperação de cons e a recuperação de cons magnos? Os cons magnos são aqueles mais sérios. Por exemplo, você está aprendendo a desenhar. Aí você começa a mexer nas coisas, daí a pouco você começa a recuperar seus cons. Aquilo é natural pelo próprio desenho. Ao passo que você vai acumulando mais experiência, fazendo mais esboço, outra coisa, você recupera o seu desenho. Isso é secundário. Agora, por exemplo, um com magno. É a hora que você muda um conceito que você tem, até contra tudo que você estudou na escola formal. Entende? Uma coisa mais avançada, por exemplo, do ponto de vista da sociedade, da fraternidade. É um com magno terrível. Outro, você recuperar uma ideia que você já sabia, você recupera aquilo dentro da área do parapsiquismo. Tudo isso são cons magnos de alta expressão, entende? De grandeza maior, magnitude maior, perante, às vezes, o trabalho da sua proex, das coisas que você vai fazer. Você está mais ou menos entendendo o que eu quero dizer? Então, é muito difícil você estar classificando os cons magnos, depende da pessoa, do contexto, a condição. Tem uma série de vertentes, viés, variáveis aí para a gente ver. Isso é difícil. Mas agora, a gente tem essa noção básica do que são os cons magnos. Eu, na verdade, por exemplo, há muitos anos, eu comecei a pensar, não, o meu negócio é pensenizar, buscando os cons magnos insistentemente, ininterruptamente, dia e noite. Que isso vai me ajudar para fazer esse trabalho da enciclopédia. Entende? Isso aí me ajudou demais. Mas ainda tem muita coisa obscura para mim. Agora, eu também, depois de um certo tempo, eu já não faço tanta questão disso, eu deixo a coisa acontecer. E eu me predisponho, é aquilo que eu chamo, eu faço o conceptáculo. Se a concepção vem, é porque outros colocaram lá o germe. Você está entendendo? Eu estou preparado. É como se fosse o útero materno esperando, você está entendendo, o óvulo. Agora, isso é depois que você já tem uma série de considerações para ver. Agora, qual é a consideração mais séria disso que eu tenho? Eu cheguei a essa conclusão há muitos anos. Se os amparadores e aqueles que estão superintendendo esse trabalho, que são do Maxi Mecanismo Interassistencial, eles veem que eu tenho necessidade de saber isso, eles sabem mais do que eu, quando, de que modo, o tanto, qual a profundidade, a qualidade daquilo que eu vou saber. Então, qualquer pedido meu é ocioso, extemporâneo, deslocado, burro. Você entendeu? Olha a lógica do que eu estou falando. Agora, com isso, eu estou completamente aberto para o acolhimento daquilo que aparecer. Mas eu não fico ansioso, eu não fico afadigado para que haja isso, para que haja aquilo. Isso eu já tirei meu cavalo da chuva há dezenas de anos. Não dá para ser isso. E outra coisa, você perde muito tempo com essas coisas. Quando eu era mais rapaz, etc., tal, ainda tinha umas coisas dessas. Depois disso, não. Agora, outra coisa, o movimento espírita serviu demais para mim. Foram duas coisas que me melhoraram o processo de maturidade sobre essas coisas. Isso, não interessa o que os outros pensam disso. Interessa a convicção que eu tenho dessa realidade. Primeiro, o parto laborioso da minha mãe aumentou o nível da minha maturidade. Segundo, o movimento espírita aumentou o meu nível de maturidade. Não é por causa do movimento espírita, não. É por aquilo que o movimento espírita não tem. Vocês estão entendendo? A hora que eu vi o desfalque, não, isso aqui está faltando, igual esse negócio que eu estou falando, negócio do perispírito. Estudar perispírito é uma besteira, a gente tem que levar isso para o mental soma. Eu já falava isso desde essa época. Então veja, isso aumentou demais a minha maturidade. Que eu começava a fazer a comparação de uma coisa com outra, e você sabe, certas associações de ideias, se elas são feitas com muita lucidez e racionalidade, elas são imperdíveis. Por quê? Não tem jeito de se discutir, você não vai brigar com isso. Afinal de contas, você começa a estudar uma coisa, acabou. É aquele negócio que
nós estávamos falando lá que você pegou sobre o paralogismo, sabe? É o paralogismo. Se a pessoa começar a estudar aquilo que o povo já está falando na internet, é ótimo. Agora, aquilo precisa de ser difundido para todo mundo saber o que é isso. Que eu já escrevi sobre isso, o paralogismo, tem até tópico inteiro e tal. Agora veja, ali é didático, o cara chegou à conclusão, está tudo certo. Então, a hora que tem a coisa lógica é uma coisa, paralogismo é outra coisa. O ilógico, a ilogicidade, é outra coisa. Então, existem coisas que são 100% duvidosas. Tem outras que não, são só 5% de dúvida. Então, aí é que a coisa é diferente, é aí que pega o carro. Agora, a partir disso, essas duas coisas na minha vida, o parto laborioso, que quebrou a minha cabeça, rachou tudo, e aquele negócio de eu chorar sem parar, e eu fiquei maduro mais cedo. Segundo, foi o movimento espírita, a hora que eu quero elevar o movimento espírita e começo a ver tudo quanto é fratura lá dentro, está entendendo? Tudo quanto é falha, coisa que precisava de compor, está faltando coisa. Aquilo foi, no início foi uma decepção, né? Depois eu agradeci. É um paradoxo tremendo o fato da pessoa lutar tanto para ter maturidade, para ser dono do seu destino. Ó, o maior paradoxo, quem deve sofrer é um serenão na Terra hoje. Já pensou um cara que nascer aqui e é um serenão? Coitado. Agora, olha o seu caso. É uma vida paradoxal. Tudo está fora da realidade dele. Ele não é assim do estrangeiro, não. Ele é o estrangeiro. O estrangeiro. Valdo, você está entendendo? Avaliando o seu exemplo, você vê, você diz as coisas que te trouxeram maturidade, como você lutou para conquistar isso, tudo que você já conseguiu juntar. Agora, na hora que a pessoa consegue ser dona do próprio destino, em prol da assistencialidade, ela abre mão disso para que outros decidam no lugar dela. E outra coisa, o assunto começa a ficar secundário. Ela tem um assunto mais importante. Que vem na frente, ele é prioritário. Isso sobrepaira, você está entendendo? Né? É muito mais sério. Faz sobrepairar, o que te dá essa condição de sobrepairar é porque você está numa outra escala. Eu estava estudando um negócio em Wall Street para ver o mercado de ações, né? Então, o stock market. Então, vou ver, porque eu não sabia de nada daquilo. Os americanos me falaram, olha, você tem que estudar isso, você fazer seu pé de meia com o tempo, porque assim você vai ter liberdade, independência para fazer suas pesquisas. Isso é muito importante. Eu fui ponderar e o enumerador falou assim, olha, ele tem razão, né? Ele tem toda a razão. Do ponto de vista físico é isso, desde que você não vá contra os direitos dos outros, vá em frente. Aí, lá pelas tantas, eles viram que eu tinha um certo tino, do jeito que meu avô falou, para o processo financeiro. Não, você é ótimo, você podia até ficar aqui com a gente, vamos desenvolver isso. Você pesca o troço no ar. Eu virei para ele e falei assim, olha, vocês estão perdendo seu tempo, esse negócio de cifrão é uma das piores coisas que tem. Aí ele falou assim, por quê? Eu só te pergunto, quem é o maior coveiro da Terra? Eu falei assim, eu não sei. Existe isso? Eu falei assim, existe. Quem é? Cifrão. Os caras custaram a entender a minha ideia. O que enterra mais as consciências na Terra é o dinheiro, o vil metal, o cifrão. É o coveiro. Ele está enterrando todo mundo antes da hora. Agora, Wall Street é o Vaticano dessa história. É Shangri-La. É o paraíso. É o centro. O que mais quer que você tem? É a funerária. Você está entendendo? Máxima. E outra coisa, o Wall Street, por quê? Porque está adstrita ao outro lugar, que é o maior do mundo, né? Qual que é? Pentágono. Então o problema todo foi esse. Agora, os caras, a hora que falaram isso para mim, eu tive que usar a metáfora do coveiro para eles. Assim, ó, vocês todos para mim são coveiros. Eu estou aprendendo como é que enterra um cadáver, mas eu só quero enterrar um cadáver e não vou aparecer mais no cemitério. Eu quero entender como é que é o stock market. Agora, foi aí que eles indicaram para mim, para eu ir para o Wells Fargo Bank. Vocês viram que o Wells Fargo Bank é um dos maiores mesmo, eu sempre falei, está vendo?
Aqui, ó, nessa crise, quem está por cima. Eu falei isso quantos meses já faz? Falei assim, eu quero ver o que vai acontecer com o Wells Fargo. Aposto que ele vai conseguir superar. O cara está dando uma lição, você viu a última notícia que eles fizeram? O Wells Fargo não é fácil. Agora, ó, apareceu o Wells Fargo à frente, eu conheci tudo, passei por ali daquelas portas, tudo. Eu sei o que é isso. Não é fácil. Agora, aquilo também foi pouco tempo. Vocês não ficam pensando que eu estudei isso durante meses, não. Foram semanas, alguns dias, em cada lugar. Mas me deu tudo anotando, vamos ver tudo, anotava tudo e fui saber como é que era o negócio do stock market. Isso me ajudou muito. Mas, c'est le passé. Esse negócio é o passado, isso não interessa. Entendeu? Agora veja, eu vou ficar agora mexendo com dinheiro a vida inteira? Não dá, que é isso, que bobagem é essa? É uma das maiores ilusões, é o coveiro, cifrão, lembre-se disso, o coveiro da terra. Sintonizo muito com a bacia oriental do Mediterrâneo, Palestina, Grécia, Egito, achei a gramática de grego antigo fácil. Isso pode se reportar às experiências pretérica naquela região? A nostalgia, a saudade, o culto do passado, pode atrapalhar a ambientação no presente? Pode comentar? Sim. Tudo indica que isso aí realmente tem alguma experiência pretérita sua, não há dúvida. Mas agora, ó, existe um negócio que eu quero te falar, que é uma doença. Essa doença chama-se nostomania. Não entra nessa. Não fique entusiasmado com nada do passado. Até para a gente entusiasmar com as coisas modernas é um problema. Agora você vai ficar entusiasmado com o passado, está danado. Então vai devagar com isso. Cuidado com a nostomania. Nostomania é a mania de coisas passadas. É a mania, por exemplo, dos colecionadores de antiguidades, as antiques, aqueles negócios todos. É mania do saudosismo. Tudo isso é o processo do passado. É o cara que só pensa no ontem, às vezes no anteontem, às vezes no remoto. Então isso é terrível. Até que ponto podemos considerar fidedigna a informação sobre a origem capelina dos antigos egípcios e sobre aquela exposição do caminho da luz de Emmanuel e Allan Kardec na Gênesis? Olha, isso tudo você dá desconto e vamos devagar com a dor, que tem muita coisa para a gente ver fora do corpo quando você dessomar. Dê desconto nisso tudo. Tem razões, uma opção de coisa nisso aí. Mas lembre-se, tem aquele cara lá da ufologia de Buenos Aires, lá da Argentina, lá do Luiz, que escreveu que nós somos de Ganímedes. Você chegou a ver esse livro dele, né? Poderíamos considerar o Homo sapiens energo-vibrator como sendo também o Homo sapiens energo-futurísticos, levando-se em conta que o energo-vibrator é um homem que no futuro será bastante comum? Como não entende latim, considere então que nesse exato momento estão sendo acometidos pelos 3 irmãos gêmeos, Burrildo, Burraldo e Burroide. Então me permita perguntar se a declinação energo-futurísticos está correta no sentido de homem energético do futuro. Olha, isso aí seria bom o Jaime. O Jaime estava aí, mas já foi embora, não. O Jaime é que pode responder isso para você com calma. Agora, ó, é mais ou menos por aí, sim. Não deve estar tão diferente, não. Mas é preciso ver com mais calma. Pode ser que tenha algum sufixo melhor do que o futurístico seu. Analisando a biografia de Confúcio, você acha que o tamanho da cabeça dele seria o trafar nosológico? Não. Aquilo ajudou a ele. Você poderia aprofundar o Homo sapiens filósofos na hominologia? Sim, o problema todo é o seguinte: na questão do Confúcio, ele teve um negócio como se fosse um processo que foi de parto. Aquilo alterou a cabeça dele, que ele tinha uma espécie de bossa atrás. É isso que eles falam aí, autores que falam no assunto. Agora, na questão do Homo sapiens holofilósofos, é aquele da holofilosofia, que é o que a gente está tentando aí, ó. Por exemplo, o nosso amigo ali, o Carcamano, sério, da ex-máfia, ou ex-mafioso, ele hoje é um holofilósofo, ou não é? Aqui para nós, dentro de tudo aí que ele argumenta, a situação toda, é isso. Vamos ver o que é que vai dar nisso, mas é o Arlindo.
Como diria a Alice, junto com o noivo, né? Alice vive de amor. E aí o noivo vira assim, e do ar lindo do campo. Quer dizer, Alice com ar lindo. Você sabe da história. No livro Projeciologia, você cita a utilidade de projeção para ajudar a solucionar sequestros. Eu vivo em Espanha, e só aqui tem mais de 15 mil pessoas desaparecidas atualmente, muitas delas mulheres jovens. Não seria interessante que projetores experimentados começassem a fazer esse trabalho junto à polícia desde agora? Sim, o problema todo é arranjar o povo. Arranja. Já tem o povo do Psychic, aquela série, aquele negócio, está cheio de besteira na série. Todo dia passa o Psychic, eles estão ajudando, tem muita gente assim. Eu já participei de um ou outro caso assim, dessas coisas, mas agora veja, em primeiro lugar, não fica aí com essa pretensão de querer resolver esse negócio de 15 mil pessoas. Essas moças todas saíram, foi do jugo, da canga da família para ficar livre. Então elas não querem voltar não, eu não vou ajudar o povo a voltar num negócio que ela não quer, que é uma besteira, porque às vezes quem está em razão é ela. Qualquer coisa é só perguntar como é que é a vida na Espanha, de família, de moça, e a situação como é que é. Então, tem alguns lugares que são piores do que outros. Qualquer coisa é bom você conversar, por exemplo, com a Laura, né? A Laura dá uma geral sobre esse assunto. O processo de repressão familiar na Europa, devido aos problemas naturais da história europeia, do conservadorismo, é uma coisa terrível. É mais do que aqui no Brasil, muito mais. No passado, o cérebro humano aumentou 500 cc para 1.500 cc, sendo que, num período, ocorreu o salto quântico, fonte de muita especulação ainda. Para a ciência convencional, o fator nutricional aliado à questão da fala foram os principais fatores responsáveis. Pode ser que o salto quântico ocorreu devido à influência dos serenões. Eu já falei nisso, desde a década de 60 para 70, na teoria dos serenões eu explico isso tudo. Foi eles que fizeram essas coisas todas. Agora, não foi só esse salto quântico, não, é bom a gente examinar. Eles tiveram várias vezes fazendo mutações nessa história. Por isso que o cérebro está aí, a maioria de nós ainda não sabe nem mexer com ele, porque o cérebro hoje é quase de serenão, ele já pode ser usado, o serenão já não precisa de muita reformulação ou retoque ou colocar parafuso, ele já está funcionando. Estou fazendo a técnica da madrugada e recebi a informação de que quem falava era o amparador do exercício. Aproveitando que a Malo, que ela está, gostaria de perguntar a ela se existe de fato um amparador do exercício e se ela tem o nome dele. Ah, não? Toda para responder quem é o amparador, não. Mas o que a gente nota é que essa técnica que foi passada por uma Consciex no ECP2, pelo EPICOM, é o amparador de função da pessoa, daquilo que ela está fazendo, da PROEX pessoal. Então, o importante é essa afinização. Na minha opinião, é isso. Agora, nome, endereço, CPF, essas coisas, eu não tenho essa intimidade toda para saber. Não está no catálogo do telefone. Não, essa não está. Então tá, não está no catálogo do telefone, é isso que a gente fala. Agora aqui, você falou que o velhinho de Nova York poderia ser um evoluciólogo, e mesmo assim ele poderia estar recuperando consciência aos 80 anos. Não, o problema não é só esse, ele não estava recuperando só consciência, a gente não sabe como é que é isso. Mas o que ele falava sugeria para mim coisas que eu só tinha o vislumbre daquilo, um lampejo. Então poderia ser, nunca se sabe o que é. E outra coisa, eu também não sei, né? A situação do homem, logo depois ele morreu. Eu estava falando com ele antes dele morrer, porque na outra viagem que eu fiz, o cara já não estava lá mais. Fecharam até a livraria. Então a recuperação de consciência dura a vida inteira, mesmo com o evoluciólogo. Mas o que é isso? Escuta, vamos supor que o evoluciólogo encontra com o serenão. E como é que fica? Ele deve estar recuperando consciência o tempo todo e ampliando os consciências que ele já tem, não é não? Não é óbvio? Não interessa a idade, se ele está lúcido, ele topa tudo, a situação vai longe, o problema todo é esse. Mas agora os nossos comerciais, por favor, que está no seu horário. Obrigada. Então, as pontuações da tertúlia de hoje: 14 votos online, 20 perguntas respondidas online,
20 perguntas respondidas presencialmente, 96 assinaturas no livro de presença e 12 praticantes da técnica da Invexis. Após a leitura dos verbetes, nós vamos ter 2 recados, professor Idenilson pela Apex e professor Amin com relação aos verbetes. Então, os verbetes para amanhã. Ajuizamento pessoal. Comunicação modular. Linha de abertura. Mega tarefa final. Palco existencial. Parasitismo. Personalidade complexa. Pertinência evolutiva. Polaridade extrema. Público-alvo conscienciológico. Realização humana. Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando as pessoas, quem quiser assistir a uma entrevista que vai estar ocorrendo hoje, que seria às 15h30, na conferência online. Quem estiver aqui presente e quiser assistir ali na Apex, também pode assistir de forma presencial. E quem quiser estar assistindo online, o site da Apex é www.apexinternacional.org. O entrevistado será o professor Frederico Gannen e o tema será ectoplasmia. E também convidar a todos a estar participando do curso Prexologia. Esse curso ocorrerá em 2 finais de semana, no dia 16 e 17, 23 e 24 de maio. O tema é aprofundamento da ProEx. Aí são vários estudos, tanto estudos de casos, debates, aprofundamento da enciclopédia. Quem tiver mais interesse, está obtendo mais informações e participando do curso, é só telefonar aqui para a recepção do CAEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos precisando de voluntários para grampear os verbetes. Quem puder nos ajudar é só se dirigir ao Holociclo hoje à tarde, agora depois da tertúlia, ou amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Os verbetes já estão lá no Holociclo, na mesa do fichamento. Chegando lá é só procurar a pessoa responsável pelo Holociclo, o mantenedor ou mantenedora. Tá? Muito obrigado. O verbete para amanhã foi palco existencial, que ganhou com 13 votos. Obrigada, boa tarde a todos e até amanhã.